Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de janeiro, estamos na quarta-feira depois da Epifania. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos 43 a 52. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo exclamou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Meu irmão, minha irmã, Jesus, com o pretexto de despedir o povo, obriga os discípulos a embarcar e a atravessar o mar. E aí os deixa sós, a noite toda, até a aurora, enquanto ele fica sozinho no monte para estar em oração na presença do Pai. A oração faz parte da missão de Jesus, não é algo dispensável. Os discípulos experimentam a oposição dos elementos contrários à travessia e que ameaçam a vida deles. A água, o vento, a tempestade, a noite, fazem os discípulos experimentarem a ausência de Jesus. Mas eles não compreendem que Jesus não está ausente. Na oração, Jesus vê os discípulos cansados de lutar contra o vento contrário e as águas agitadas. Para Jesus, a intimidade com o Pai não impede que ele esteja junto com os discípulos. O estar na presença do Pai não é o contrário da presença de Jesus entre os discípulos. Na nossa vida podemos sentir que Jesus está ausente. E isso é bom na medida em que nos faz cair na conta de que sem Jesus não conseguimos fazer a travessia da vida. Devemos, porém, também cair na conta de que Jesus, por estar no Pai, está agora mais presente, mais ativo do que nunca na nossa vida. Assim, deveríamos fazer. A oração não é algo dispensável na nossa vida. Buscar a intimidade com o Pai não deve ser fuga da fraternidade. Pelo contrário, deve nos fazer ver os irmãos em Deus. Em Deus estamos sempre na companhia dos irmãos. Em Deus os abraçamos, os amamos, os ajudamos.